Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje falamos do profeta Neemias e da construção dos muros de Jerusalém e da reforma da cidade. Agora nós vamos falar do profeta Naum, que foi enviado por Deus para anunciar a destruição da cidade de Nínive. E aqui nós vamos dar início à história de Naum. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Naum, profeta muitas vezes esquecido, trouxe uma das mensagens mais poderosas da Bíblia Sagrada: a queda de Nínive, a capital do Império Assírio. Na época marcada pela opressão e pela violência, Naum foi escolhido por Deus para um dos maiores impérios do mundo antigo. Enquanto muitos temiam o poder inescutível do mundo antigo, Naum tinha certeza de que a justiça divina estava a caminho. Sua história é um relato de coragem, fé e uma poderosa lembrança de que nenhum reino, por forte que seja, pode escapar da mão de Deus. Naum nasceu em uma pequena cidade chamada Cós, cercadas por colinas e paisagens simples. Enquanto muitos temiam o poder inescutível do mundo antigo, Naum tinha certeza de que a justiça divina estava a caminho. As muralhas de Nínive ruíam, o fogo consumia os templos, os palácios se desfaziam em cinza e os gritos de desespero ecoava pelas ruas outroras cheias de orgulho. O rio transbordava, invadindo a cidade, arrastando corpos e destroços de um império que se julgava eterno. O rei, outrora poderoso, agora rastejava sobre as sombras, abandonado pelos próprios servos. Tudo que restava era destruição. No alto de uma colina, Naum observava. Ele havia avisado. As suas palavras ecoaram como um trovão antes de uma grande tempestade. Eis que estou contra ti, Nínive, o teu fim chegou. Mas ninguém o ouviu. Agora a cidade que desafiara a Deus estava irreconhecível. Mas o que realmente aconteceu? O que fez de Nínive um símbolo da ira divina? Qual era o segredo enterrado sobre as suas fundações que nem mesmo os governantes ousavam mencionar? Na vastidão da antiga Mesopotâmia, onde os ventos sopravam sobre as colinas e o rio Trigo e o Eufrates serpenteava como veias pulsante da terra, nasceu Naum, um homem cujo seu nome significava consolação, mas cuja vida seria marcada pela dor e pelo peso de um segredo obscuro. Desde pequeno a sua presença parecia carregar um mistério silencioso, como se a própria terra soubesse que ele estava destinado a algo maior do que a sua própria compreensão. Ele era filho de Eliabe, homem justo e temido pelo seu conhecimento das Escrituras.
e de Miriam, mulher de uma alma bondosa, mas cuja alma carregava uma tristeza oculta. O seu povo, os israelitas, viviam sob a opressão de reis pagãos, mas também temiam a fúria do próprio Deus, que tantas vezes enviara profetas para alertá-los contra os seus pecados. A história do povo era repleta de círculo de obediência e de rebelião, bênçãos e castigo, e não nasceu entre relatos de tempos gloriosos e épocas de sofrimentos. Desde cedo as palavras do seu pai soavam como pressados. Eliabe falava com reverência e temor sobre aqueles escolhidos por Deus para carregarem a sua mensagem. Ele sabia que o chamado divino nunca era um fardo leve. Filho, a palavra do Senhor pesa sobre aqueles que a carregam. Se ele algum dia te chamar, obedeça, mesmo que doa. O jovem não entendia o significado destas palavras, mas algo nelas sempre lhe causava arrepio. Ainda criança, ele começou a se destacar como escriba, escrevendo textos sagrados para anciões e líderes religiosos. Seus dedos conheciam bem os pesos dos pergaminhos, e suas mãos tornaram-se ágeis em moldar cada palavra com precisão. Mas apesar da sua habilidade e do respeito que conquistava, havia dentro dele uma inquietação que ele não poderia explicar. Algo queimava no seu peito, um fogo silencioso que não podia ser apagado. Os anos se passaram e o nome de Nínive começou a ressurgir em conversas murmuradas entre os anciões. A cidade grandiosa, outrora salva pela misericórdia de Deus, havia retornado à sua perversidade. O ouro fluía nos seus palácios, mas o sangue também. Os reis se entregavam à luxúria e o poder. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios humanos em tempos sombrios, e os justos eram perseguidos. O povo que um dia havia se arrependido agora riam da bondade divina, zombando das advertências dos antigos profetas. Então vieram os sussurros. No início, Naum pensou que era apenas ecos dos ventos ou fragmentos de sonhos sem sentido, mas noite após noite eles se tornaram mais intensos. Palavras em língua que ele não conhecia ressoavam nos seus ouvidos. Enquanto ele dormia, logo as palavras se transformaram em imagem. Ele viu Nínive envoltas em chamas, suas torres desmoronando-se, os gritos dos seus habitantes ecoando. Nos céus escuros viu o rio de sangue serpenteando pelas ruas de pedras, viu crianças chorando e viu desespero de uma cidade condenada. Na última visão, não fora apenas imagem, uma voz profunda e
inquestionável rompeu o silêncio da sua alma, dizendo: levanta-te, Naum, e clama sobre esta cidade, pois o seu fim está selado. Ele despertou sobressaltado e suando frio. Seu coração martelava no seu peito e suas mãos tremiam. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O quarto ao seu redor parecia ter se transformado, como ainda carregasse o resquício daquela presença avassaladora. Algo dentro dele havia mudado para sempre. O que significava estas visões? Seria possível ignorá-las? Teria ele coragem de proclamar o que lhe havia sido revelado? Não dormiu. Naquela noite, depois da visão, seu corpo permanecia inquieto, como se o próprio chão debaixo dos seus pés houvesse se tornado estável. Ele sabia que não poderia ignorar o chamado. O que vira não era fruto das suas imaginações. A voz que ouvira não era simples delírio, era um decreto. Ao amanhecer, ele levantou-se e vestiu-se com a sua túnica mais simples e partiu. Os seus pés moviam-se por impulso, pois seu coração ainda hesitava. Como poderia um simples escriba levantar-se contra uma cidade tão poderosa? Nínive era temida em toda a região. Seus reis lideravam deuses e seus exércitos varriam nações inteiras. Mas Naum se lembrava das palavras do seu pai. Se Deus chamasse, a única resposta aceitável é obedecer. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, a chamada do profeta Naum para levar a mensagem de Deus para uma cidade tão poderosíssima como Nínive foi uma chamada muito séria para apenas um homem que era um simples escribas, que ninguém ia dar ouvido, e principalmente os reis poderosos daquela cidade. Mas não tinha outra alternativa senão obedecer. Lembrando-se das palavras do seu pai, aceitou o peso da responsabilidade da palavra de Deus e foi anunciar para Nínive a sua destruição e a sua queda. Nos dias de hoje, tem muitos profetas também anunciando a grande tribulação que está por vir. Portanto, é necessário que todos observem como está os tempos a nossas voltas, os acontecimentos, as guerras, fomes, secas e a falta de amor ao próximo, e vamos nos redimir, chegar a Deus, para termos gratuito dele a salvação eterna, através da sua misericórdia e do seu grande amor. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!